Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Então, galera, hoje eu trago, né, a parte 4, né, de personagens, né, que poderiam, né, aparecer em Record of Ragnarok ou Shumatsu no Valkyrie, né, figuras históricas, né, que poderiam aparecer, né, para ajudar os humanos, né, a vencer o Ragnarok. Então, vamos lá, vamos então para as notícias, para os personagens, né. Lembrando que não é um ranking, né? Esses só estão listados de 1 a 12, né? Para poder falar, mas não é um ranking do melhor para do pior para o melhor. Então vamos lá, né? Em 12º lugar, eu colocaria, né, a Marie Curie, o Curie, não sei, da Polônia, que ela foi, né, uma das cientistas, né, que chegaram mais longe, né, no seu tempo em estudos, né, sobre a radioatividade, né? Então por esse conhecimento que ela tinha, eu colocaria ela aqui, né? Como a gente sabe, né, a radioatividade pode te matar tão facilmente, né? Que basicamente ela poderia ter uma arma de radiação, alguma coisa assim, sobre algo que ela estudou, né? Tipo como foi o Tesla. E assim, né, dá muito trabalho, né, para os deuses, né? Então, em 12º lugar, eu coloquei a Marie Curie. Agora, em 11º, eu coloquei o Jacques Desmoulins da França, né? Que basicamente, né, ele foi um religioso e militar francês, né, e foi o último grão-mestre, né, da Ordem dos Cavaleiros Templários, né, e ele foi nascido, né, em Moulins, né, na França, e ele também, né, era, além de ser um ótimo estrategista, também era um exímio guerreiro, né, aqueles guerreiros, né, que usavam a cavalaria, né, como força ali, basicamente, né, em lutas de espada, e também, né, ele era um religioso, né, muito conhecido, né. E até hoje existe, né, a Ordem de Moulins, né, intitulada, né, em seu nome. Então, em 11º, né, ficou o Jacques Desmoulins. Agora, em 10º lugar, eu coloquei o Nuvem Vermelha, que basicamente, né, ele é um indígena, né, originário da América, e ele foi um líder, né, ameríndio, né, da tribo, né, Ogala Lakota, né, e foi um dos maiores inimigos, né, do exército dos Estados Unidos, né, e ele teve várias batalhas, né, onde uma batalha, né, ficou muito conhecida, que foi a Guerra da Nuvem Vermelha, que basicamente, né, ele mesmo utilizando, né, armas mais frágeis, né, vamos dizer assim, né, menos sofisticadas, ele com estratégia, né, conseguiu guerrear contra os soldados, né, norte-americanos. Então, né, em 10º lugar, eu coloquei, né, o Nuvem Vermelha. Agora, já em 9º lugar, eu coloquei o Rolo da Normandia, que é da Noruega, né? E ele foi, né, um líder, vamos dizer assim, viking, né? Onde ele foi o fundador, né? E o primeiro governante, né, do ducado, né, da Normandia. Por isso que ele é conhecido como o Rolo da Normandia. Então, basicamente, né, teve muitos vikings, né, que basicamente se misturaram, né, com a sociedade ali e foi ficando, né, vamos dizer assim, menos selvagem e foi comandando, né, lugares ali, né. E o Rolo da Normandia foi um, né, que era um guerreiro, exímio guerreiro, né, e ele foi um dos primeiros governantes ali, né, do ducado dele, né, foi considerado, né, um duque. E agora, né, vamos para o 8º lugar e eu coloquei Aníbal, né, da Tunísia, né, que ele foi um grande, né, general, né, e estrategista, né, cartaginês, e ele foi considerado, né, um dos maiores estrategistas, né, da história. E ele lutava, né, muito contra Roma, né? E uma das coisas, né, que mais chamava a atenção nele é que ele lutava, né, montado em um elefante. E isso é bem interessante, né? Porque basicamente não existia, vamos dizer assim, tanto conhecimento, né, sobre animais que tinham em outros lugares, né? Então ele vinha em cima de uma criatura gigante, né? Isso assustava muito, né, os seus, vamos dizer assim, os seus oponentes, né?
E dizem, né, que crianças, né, eram assustadas para ir dormir, né, falando, né, que o Aníbal estava vindo, né. Então, basicamente, né, ele era o bicho-papão, né, do pessoal de Roma. Então, né, em oitavo lugar, eu coloquei o Aníbal. Agora, em sétimo lugar, eu coloquei, né, o Cristóvão Colombo, que foi, né, um navegador, né, explorador, né, e cartógrafo italiano, né? E basicamente, né, ele é conhecido muito, né, por ele ter conhecido a América. Embora algumas pessoas falem, né, que os vikings já tinham conseguido chegar, né, até a América e tal, mas o Cristóvão Colombo é bem famoso por isso, né? E basicamente, né, você era um ato de coragem imenso, né? Você não sabia o que existia no outro mundo. Muitos deles acreditavam, né, que a Terra era plana. E em algum momento, se eles fossem para um lugar errado, eles podiam cair da borda, né? E mesmo assim, esses caras, né, eles tinham coragem, esses homens, eles tinham coragem, né, de atravessar os oceanos, né, e lutar contra quem quer que fosse, né, que estivesse ali do outro lado. Então, né, em sétimo lugar, coloquei o Cristóvão Colombo. Já em sexto lugar, eu coloquei o Golias, né, basicamente nascido em Israel, que é o Golias, né, da história, né, de Davi e Golias. Davi e Golias, né, ele era um gigante, né, filisteu, que era o campeão, né, do seu exército ali. Que basicamente o que acontecia, né, era que para não existir aquele derramamento de sangue, né, de um exército contra outro, eles escolhiam, né, um guerreiro, e esse guerreiro, né, esses dois guerreiros, né, lutavam, e ali eles decidiam, né, quem ia ser, né, vamos dizer assim, qual lugar que ele iria ser campeão da guerra, né. Então eles sempre escolhiam Golias, né, que era um gigante, que era dito como ser um gigante, né? E até que ele enfrentou vários guerreiros, vencendo, até que ele enfrentou, né, Davi, onde ele acabou perdendo. Então, em Record Ragnarok, né, já levou personagens, né, que acabaram perdendo, então eu acho que poderia levar Golias, né? O gigante ali de Israel. Então, em sexto lugar ficou o Golias. E já em quinto lugar, né, ficou o Jesse James, que é o Woodson James, né, que foi um fora da lei, né, do Velho Oeste dos Estados Unidos, né, que ficou muito conhecido por conta dos seus roubos, né. Mas tipo assim, ele nem sempre foi um fora da lei, né. Antes disso, né, ele era um agricultor, né, ele e seu irmão. Mas eles acabaram, né, entrando, né, para o crime. E ele é considerado, né, por muitos historiadores, né, o melhor cowboy, né, a utilizar arma no Velho Oeste. Então ele era muito bom de tiro, né? Então por isso eu coloquei ele aqui, né, em quinto lugar. Então em quinto lugar ficou o Jesse James, né, do Velho Oeste dos Estados Unidos. Agora, em quarto lugar, eu coloquei o Miyamoto Musashi, né, do Japão. Que o Miyamoto Musashi, né, ele nasceu no Japão e ele também foi batizado, né, como Menosuke, né, e também foi auto-intitulado, né, como Shimen Musaki no Kami Fujiwara, no Genshin. Ele é também conhecido, né, pelo seu nome budista de Niten Doraku e na cultura popular, né, como Shimen Takezo. E ele foi um espadachim japonês, né, e um duelista que viveu, né, no período, né, Azuchi Momoyama, que basicamente, né, era no início do período Edo, né, que basicamente ele era um duelista, onde ele passaria por lugares, né, tentando não, né, duelando, né, contra líderes de dojo, também líderes de algum estilo de luta, né, conhecido, né, e isso fazia, né, com que ele criasse, né, uma fama excessiva, né, já que ele ia derrotando pessoas que são muito famosas, né, em artes marciais. Então, né, em quarto lugar, eu coloquei o Miyamoto Musashi. Em terceiro lugar, né, eu coloquei o francês Allan Kardec, né, que ele é muito conhecido, né, pela sua, pelos seus trabalhos, né, no espiritismo, né, onde foi ele que basicamente, né, catalogou e começou, né, a codificar, né, o espiritismo, que basicamente era o fenômeno das mesas rodantes e tal. E eu acho que ele poderia entrar, né, na luta em Record of Ragnarok, né, utilizando esses poderes, né, de controlar espíritos e tal, de levitação, entre outras coisas, né, que muitas coisas, né, tinha as pessoas, né, que faziam realmente truques, né, e outros, né, que realmente, né, era inexplicável tudo aquilo que eles faziam. Então, por isso que eu coloquei, né, o Allan Kardec aqui, né, porque é uma figura, né, bem conhecida aí no mundo, né, do espiritismo e também, né, no mundo, né, no nosso mundo. Então, né, em terceiro lugar ficou o Allan Kardec. Agora, em segundo lugar, eu coloquei o Sun Tzu, que foi, né, um estrategista e filósofo chinês, né? E ele basicamente, né, ele
tem tudo relacionado, né, à escola militar, né, de filosofia chinesa. E ele é muito conhecido, né, pela arte da guerra, né, que foi o livro que ele escreveu. E essa arte da guerra, né, de Sun Tzu, é muito usado, né, até hoje, né, porque tem muitos ensinamentos, né, aquele negócio de você enfraquecer seu inimigo antes de poder lutar para que sua vitória seja mais certa, entre outras coisas, né. Então, basicamente, né, ele escreveu esse livro, né, A Arte da Guerra, e era, né, um filósofo chinês, né, muito conhecido até hoje, né. Então, basicamente, né, com a sua estratégia, né, ele poderia vencer algum deus em Record of Ragnarok. Agora, em primeiro lugar, eu coloquei o brasileiro, né, Besouro Mangangá, que basicamente, né, ele era um exímio lutador de capoeira, na arte da capoeira, né. Eu pensei que ele era africano, mas não, ele acabou nascendo na Bahia, né, de origem filho de africanos, né, de africanos escravos. E esse Besouro, né, ele lutou, né, contra o exército brasileiro, né, que colocava duras penas, né, a todo o povo negro no templo, né, não podia religiões de Umbanda e Candomblé, não podia também capoeira, né, que falavam, né, que era crime de vadiagem, né. Então ele lutou, né, contra isso. E basicamente, né, o que diziam, né, é que ele tinha o corpo fechado, né, que basicamente dois orixás protegiam ele, né, e ele já lutou, né, com as mãos limpas contra várias pessoas, né, atirando nele, e ele conseguiu sair, né. O que diziam é que ele tinha uma manjuinha que só a madeira de ticum, né, poderia ferir seu corpo. E acabou que fizeram uma faca de ticum, e acabou que ele morreu, né, depois de ser atingido, né, pela faca de ticum, que foi entregue, né, por um cara que era basicamente, um ex-amigo dele, né, que entregou falando, né, qual era a fraqueza dele. Também então ele poderia, né, utilizar alguma coisa ali nos seus pés, né, que fortalecesse, né, um ataque, sei lá, alguma lâmina nos seus pés e tal, porque ele utilizava, né, a capoeira, né, e um dos melhores, né, capoeiristas que já existiu, né, na face da Terra. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer pra vocês. Quem puder, curte, comenta, compartilha, né, se inscreve no canal. E se puder dar uma força lá nas minhas redes sociais, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Daí, Joe.